É, Bom dia, pessoal. Eu gravei aqui um vídeo. Eu vou estar falando sobre a responsabilidade de crer. Eu sempre tenho falado na igreja, né, que Deus nos escolheu, nós somos eleitos do Senhor. É o Senhor quem fala assim: Eu quero você, e nos escolhe, nos leva a Ele. Por outro lado, aquele que não crê em Jesus também é responsável por não crer, e eu vou tentar deixar isso bastante claro nesse texto. Bom, então, introduzindo aqui, eu vou fazer três perguntas a vocês. A primeira pergunta é: por que nós cremos em Jesus? A segunda pergunta é: Jesus faz de tudo para que cremos nele? Ele obedece o que a gente pede para que a gente creia nele? E a terceira pergunta é: o que acontece com aquele que não crê após fortes revelações? O que acontece com essa pessoa? E tudo isso tem a ver com a responsabilidade. Aquele que crê, aquele que não crê é responsável pela sua descrença. Então vamos começar com uma oração. Bondoso Pai Celestial, que o Senhor esteja guardando a mim, Teu Espírito Santo esteja falando comigo. Abençoe a igreja Rosana, cada um que está assistindo o culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um, Senhor, não seja eu falando, seja o Teu Espírito falando, não seja a minha palavra, seja a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa estar estar crendo de forma responsável, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, por que nós cremos em Jesus? Tem gente como eu nasci em uma família cristã, né? Meu pai ele começou a frequentar a igreja quando eu tinha 4 anos de idade. Então, eu acho que a família teve uma forte influência, o ambiente em que eu vivi teve uma forte influência para que eu cresça em Jesus. Bom, um outro aspecto que me leva a crer em Jesus, eu acho que várias outras pessoas também, é porque eu me sinto melhor crendo do que não crendo. O fato de eu crer em Jesus me traz esperança, me traz conforto para minha alma, me traz sentido para minha vida. Eu não consigo pensar direito em uma vida sem crer em Jesus, porque parece uma vida muito sem sentido, na minha opinião, né? Por outro lado, várias outras pessoas em várias outras religiões poderiam dizer coisas semelhantes. Por exemplo, um budista poderia falar que ele acredita em Buda porque ele encontrou o Nirvana, paz, sei lá, ou alguma coisa assim. Ou outras religiões poderiam argumentar coisas parecidas também. Então, um outro aspecto que me leva a crer em Jesus são as evidências. Assim, aquele que busca a verdade é o que eu entendo sobre verdade, o que todo mundo deve entender, é que a verdade é absoluta. Existe uma verdade, existe. Não existem várias verdades, a verdade não é relativa. Eu posso acreditar que certa coisa é. No mundo a gente pensa assim, é tudo relativo. É, para mim uma coisa tem alguma coisa que é boa para mim, mas para o meu irmão ou para outra pessoa pode ser não tão boa, e vice-versa. A gente vive num mundo de verdades relativas, mas a, aquele que crê em Jesus, aquele que busca a verdade, ele busca uma verdade, eu diria que transcende a própria pessoa. É uma verdade absoluta. Por exemplo, sobre verdade absoluta. Jesus, ele ressuscitou ou não ressuscitou dentre os mortos? É,
Tem gente que falaria assim: ah, não, ele ressuscitou para aquele que acredita que ressuscitou, ele não ressuscitou para aquele que acredita que aquele que não é cristão. Não, não é nada disso. Ou Jesus ressuscitou dentre os mortos, os cristãos estão certos, e os muçulmanos estão errados, porque os muçulmanos falam que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, ou os muçulmanos estão certos de que Jesus não ressuscitou e nós estamos errados. Só existe uma verdade, a verdade é absoluta. Então, aquele que crê em Jesus, ele é aquele que também busca a verdade. Eu, pessoalmente, eu tive várias dúvidas na minha adolescência. Minha vida inteira eu sempre tive dúvidas de um monte de coisas. E, de certa forma, eu tenho buscado a verdade, eu tenho analisado as evidências. Por exemplo, em relação à ressurreição de Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos? Por que sim, por que não? Vamos ponderar o que a gente tem de história, o que está escrito nos livros, o que está escrito na Bíblia. E vamos tentar pensar se o que puxa mais, Jesus ressuscitou ou não. Então, outra evidência, por exemplo, o mundo foi criado por Deus ou não foi criado por Deus? Só existe uma resposta para isso. Ou ele foi criado por Deus, Todo-Poderoso, ou ele não foi criado. E a verdade é absoluta. Bom, então por que nós cremos em Jesus? Eu diria, todos esses motivos que eu coloquei são verdadeiros, mas eu diria que o último motivo, que é analisar as evidências, é um motivo um pouco mais sério, que todo cristão deveria questionar a sua fé, deveria verificar o porquê crê em Jesus, e uma vez, digamos, analisando as evidências, uma vez lendo a Bíblia, uma vez confrontando a Bíblia contra várias outras coisas, se a pessoa cada vez mais chegar à conclusão, não, de fato a Bíblia é verdadeira, de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos, de fato Jesus transforma vidas, traz paz, alegria ao coração, de fato todas as coisas acontecem. Aí, à medida que a pessoa vai se firmando nisso, eu diria que ela vai tendo realmente uma vida transformada. À medida que ela vai crendo, ela vai vendo uma transformação de vida, ela vai vendo Jesus atuando na vida dela. Então eu acho que, na minha opinião, é extremamente importante a gente ter uma fé mais sólida, baseada em fatos que estão além da nossa própria pessoa, do que a gente acha que é bom ou mal. Existe a verdade, a verdade ela transcende o nosso próprio ser. A verdade não está em mim, ela está fora de mim, e eu tenho que buscar essa verdade. Aquele que faz isso, que busca a verdade fora de si, ele tem uma fé mais sólida, uma fé mais firme. Bom, vamos continuar então. Então, que evidências são essas? A gente poderia falar sinais, milagres. Esses milagres estão sendo presenciados por muitas pessoas. Na Bíblia a gente tem vários milagres, multiplicação dos pães e ressurreição de Lázaro, e todos esses milagres que estão na Bíblia estão colocados como tendo várias testemunhas que viram, né, o milagre. Eram tantos milagres que Jesus realizava que os fariseus eles não questionavam se os milagres aconteciam ou não aconteciam. Hoje a gente poderia questionar, não, Jesus não fez milagres. Mas na época de Jesus, de acordo com a Bíblia, isso nem era questionado. O que os fariseus questionaram era que Jesus, por exemplo, expulsou o demônio, né, de um rapaz que era cego e mudo e depois passou a falar e a ver. Os fariseus eles questionaram que esse milagre
tenha sido feito pelo poder de Deus. Eles falaram, não, foi o poder do diabo atuando em Jesus que fez com que Jesus expulsasse aquele demônio. Isso está nesse capítulo que a gente está lendo, vai ler agora, Mateus capítulo 12, e justamente essa, digamos, esse questionamento que leva à discussão que a gente está fazendo hoje. Bom, então, além de milagres, a gente tem os testemunhos das pessoas que viram os milagres, viram, por exemplo, no começo do cristianismo, viram os milagres e as pregações do começo do cristianismo, e a gente tem, hoje, na minha opinião, a gente não tem milagres ocorrendo assim como aconteceu na época de Jesus, no começo do cristianismo. Eu pessoalmente eu não tenho testemunhado esses tipos de milagres, eu não tenho visto. Por outro lado, eu acredito que eu pessoalmente eu sou testemunha de que Jesus ele tem poder, e Jesus liberta dos pecados, e Jesus tem me libertado dos meus pecados. É o que eu vejo na minha vida, é o que eu acredito que a minha família vê também acontecendo em mim. Então, eu diria que eu também sou uma testemunha de que Jesus tem poder, de que Jesus transforma vidas. Eu sou uma testemunha. Bom, outras evidências objetivas que temos é a própria Bíblia, né? Aí alguém, para entender de Bíblia, teria que ler comentários, teria que até observar como que a Bíblia está situada no passado, e se o sujeito quiser investigar mais, ele pode acabar vendo coisas sobre arqueologia, e se a arqueologia, se o que a humanidade tem visto confirma ou não confirma o que a Bíblia fala. E o que eu vejo acontecendo é que tudo confirma a palavra de Deus. Então a gente tem aquele que busca a verdade, ele tem evidências objetivas de que Jesus cura, de que Jesus faz, de que ele tem poder. Não, porque nós cremos em Jesus. Bom, então, uma outra pergunta agora. A primeira pergunta já foi, a segunda pergunta é: Jesus faz de tudo para que creiamos nele? Eu vou ler aqui o Mateus 12, 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então, no contexto, Jesus já tinha feito um grande sinal, que era ter libertado um rapaz de um demônio que o deixava cego e mudo. E nesse contexto, os fariseus e mestres da lei acabaram de ver um milagre e falam: queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E aí a gente poderia imaginar, né, que Jesus, querendo que todos crescem nele, ele faria algum outro milagre, como se fosse mais ou menos um show de mágica, e todo mundo passasse a crer em Jesus. Vocês acham que Jesus fez isso? Jesus fez algum milagre porque pediram esse milagre? Vamos ver a resposta de Jesus. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, a primeira observação é: Jesus chamou a geração, ou seja, os fariseus e os mestres da lei que perguntaram, ele chamou de geração perversa e adúltera. Vocês, fariseus e mestres da lei, vocês que fazem parte dessa geração perversa e adúltera, vocês me pedem um sinal miraculoso. Mas
nenhum sinal lhe será dado. Eu não vou fazer um milagre agora. E Jesus ele fala que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim Jesus vai estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que vocês entendem sobre isso? Jesus ele vai ser crucificado, ele vai ficar 3 dias e 3 noites enterrado no coração da terra. Ele vai ressuscitar dentre os mortos. É o que Jesus respondeu de forma mais ou menos enigmática aí para os fariseus e mestres da lei. Então Jesus ele atendeu a esse pedido dos fariseus e mestres da lei. Ele atendeu prontamente esse pedido? Não, de forma nenhuma. Então Jesus faz de tudo para que creamos nele? Como eu leio a Bíblia, eu entendo que não. Jesus ele não fez um show de mágicas para que os fariseus e mestres da lei crescem nele naquele momento. No entanto, para vocês entenderem como era difícil que os fariseus crescem, quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, de acordo com, por exemplo, os evangelhos, né? Os líderes judaicos eles tinham subornado, eles acabaram subornando os guardas que viram, que estiveram presentes na ressurreição de Jesus. Jesus a pedra rola, dá um terremoto, e aí os guardas ficam com medo, eles vão até os líderes judaicos, e os líderes judaicos eles falam assim: bom, a gente vai fazer o seguinte, vocês falam que vieram os discípulos, roubaram o corpo, né? E a gente vai limpar a barra de vocês com o chefe de vocês. Porque os guardas romanos não poderiam, é óbvio, deixar com que alguém fosse lá e roubasse o corpo de Jesus. Então, o que aconteceu é que os fariseus e os mestres da lei, quer dizer, os líderes judaicos, eles acabaram presenciando a ressurreição de Jesus. Então, eles foram sim testemunhas desse grande sinal que Jesus falou que ia dar a eles. Jesus falou assim: nenhum sinal lhe será dado a não ser a crucificação e a ressurreição. E eles viram e não creram. Isso que é incrível. Além de não crerem, eles agiram maldosamente. Eles nem se perguntaram: será que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos? Será que a gente não deveria crer nele? De fato não era ele o Messias? Parece que eles estavam tão com o coração tão negro, tão sujo, que eles não conseguiam buscar a verdade e nem questionaram nada, apenas subornaram os guardas romanos, né? Bom, mas vamos continuar então. Eu estou naquela pergunta, né? O que acontece com aquele que não crê após fortes revelações? Então, a terceira pergunta é: o que acontece com aquele que não crê após ter fortes evidências de que Deus tem se manifestado? E aí vamos ler aqui o versículo 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Vai haver a ressurreição dentre os mortos no dia do juízo, e o pessoal de Nínive, que era da Síria, é um povo bárbaro que judiou dos judeus. Esses homens de Nínive se levantarão no juízo e condenarão quem? Os fariseus, os escribas da lei, esses líderes judaicos, condenarão essa geração perversa, pois
O pessoal de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, enquanto que Jesus está falando, agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus está falando de si mesmo, eu sou maior do que Jonas, eu tenho pregado, tenho mostrado sinais a vocês, e vocês não têm crido. Então, a pergunta é, o que acontecerá com aquele que não crê, né? Ou seja, com essa geração perversa que Jesus falou, após fortes revelações? A resposta é que elas vão ser condenadas por exemplo, pelos homens de Nínive. Porque os homens de Nínive digamos, com menos revelação de Deus, creram, se arrependeram, enquanto que as pessoas que presenciaram Jesus rejeitaram a Jesus, tanto é que o crucificaram, rejeitaram a Jesus, e Jesus era maior do que Jonas, não se arrependeram. Bom, versículo 42. Outro caso. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Então Jesus está falando assim, que ele está falando assim, eu sou maior do que Salomão, eu tenho muito mais sabedoria do que Salomão. Então, vocês, né, vocês, por exemplo, mestres da lei, fariseus, vocês líderes judaicos, vocês deveriam estar sedentos de ouvir a sabedoria, de receber o que eu tenho para transmitir para vocês. Mas vocês não estão sedentos, vocês não querem ouvir. Enquanto que a rainha de Sabá, na época de Salomão, ela saiu lá de alguma região, talvez da África, Etiópia, não sei de onde, e caminhou uma longa distância para ouvir Salomão. Ela estava sedenta por sabedoria, a rainha de Sabá. E os líderes judaicos nem tanto assim. O que acontece com aquele que não crê após fortes revelações, após o Senhor operar na vida dessa pessoa, mesmo que ela seja descrente, mesmo que ela não tenha a fé adequada, mesmo que ela não tenha se entregado a Jesus, Deus pode operar também na vida de um descrente. Então vamos ver o texto. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, uma pessoa ela é liberta do seu demônio, o espírito imundo sai da pessoa, esse espírito passa por um deserto e procurando descanso. Como ele não encontra um lugar para ficar, esse espírito imundo, ele tem uma ideia: voltarei para a casa de onde saí, voltarei para a pessoa que eu estava afligindo, né? Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Tem um comentário que diz que aí ele encontra a pessoa que antes era endemoniada, a pessoa, digamos, limpa, digamos assim, em ordem. A pessoa que não tinha a sua sanidade, não era são mentalmente, era uma pessoa insana porque era endemoniada. Aí o demônio volta e encontra a pessoa limpa, a pessoa sã. Só que tem um problema. Essa pessoa ela está vazia, ela não buscou a Deus, ela não se encheu de Jesus, ela não tem o Espírito Santo atuando
na vida dela. Então, o demônio vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, essa pessoa que tinha recuperado a sua sanidade mental, ele passa agora a ser afligido não mais por um demônio, mas por 8 demônios, um mais 7, e ele fica muito pior do que ele estava antes. Então, terminando, o título do culto foi A Responsabilidade de Crer. Eu coloquei 3 perguntas. Eu vou apenas colocar as perguntas como uma forma de a gente estar meditando sobre a nossa vida cristã. A primeira pergunta é: por que cremos em Jesus? Tá, pergunta aí para meditar, né? Eu tenho, todo mundo aqui na igreja diz que tem fé em Jesus, que crê em Jesus. Então a outra pergunta que fica é: será que eu tenho vivido uma nova vida em Cristo? Para reflexão. A segunda pergunta é: Jesus faz de tudo para que creamos nele? Então, eu coloquei no texto que, no caso dos fariseus, para os fariseus e mestres da lei, Jesus ele não fez o milagre, né, quando eles pediram um sinal a Jesus. Na verdade, existem casos onde uma pessoa pede um sinal e de fato Jesus responde positivamente e dá um sinal. Eu vi testemunhos de pessoas falando sobre isso. Então a questão fica muito na pergunta: existe disposição em se enfrentar a verdade? Aquele que pede um sinal a Jesus, ele tem a disposição de enfrentar a verdade? Ele tem disposição de obedecer aquilo que Jesus fala? Ou será que ele está apenas pedindo um sinal para ter uma desculpa do porquê ele não crê? Ou seja, ele não tem disposição nenhuma de obedecer, de enfrentar a verdade. Será que isso está acontecendo com a gente? É uma pergunta para reflexão. E a terceira pergunta é: o que acontece com aquele que não crê após fortes revelações? Então, supondo que Deus tenha se revelado a uma pessoa, tenha até libertado ela de algum problema, se ela não estiver buscando o Senhor, glorificando o Senhor por essa libertação, né? E pelo contrário, se essa pessoa ainda estiver com saudade da vida que ela tinha antes, então ela está correndo um risco enorme. Seria bom que ela buscasse ao Senhor antes de voltar à vida anterior. E em se fazendo isso, uma pessoa que faz uma coisa desse tipo, ela vai ser condenada com mais rigor. Então a pergunta é: será que a gente tem glorificado ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossa vida? É uma boa pergunta essa. E aqui termina o culto. Obrigado por vocês terem participado aqui do culto. Até mais.